partida para dar orgulho ao torcedor do Flamengo, que encarou o PSG de igual para igual. O jogo foi de igual para igual. Felipe Luiz conversando com seus dois zagueiros. Agora a gente viu o Luiz Henrique falando de uma forma muito efusiva. É impressionante, meus amigos, essa história de que a dimensão que essa competição tem para um lado ou para o outro, na verdade ela se encaixa no jeito de viver desses povos. Nós temos uma forma diferente de se encontrar com o jogo de futebol. O futebol representa muito, toca profundamente o nosso cotidiano. Bom, os capitães, Alexandre, Marquinhos. O Felipe Luiz estava ali falando com o Léo Ortiz, né? E ele balançou a cabeça de uma forma negativa. Não sei se é para iniciar nessa primeira fase agora dos 5 primeiros batedores. A cobrança vai ser do lado da torcida do Paris, né? Acabamos de ver o sorteio aí, o juiz está de frente pra gente aqui, apontou lá, e por isso que você ouviu uma vibração aí. E agora vamos saber quem que vai bater primeiro. Escolhe aí, Alexandre. E o Marquinhos, capitão do Paris, 35 títulos conquistados. Não é brincadeira, não. E aí, o pessoal do Flamengo também trabalhando, os preparadores de goleiros do Flamengo, o Rogério Maia, o Thiago Heller, reunidos lá com o Rossi. É a mesma situação, o mesmo estudo, olha. Inclusive a gente tem o pessoal que faz o trabalho de estatística, enfim, de entregar os adversários para a comissão técnica. É um trabalho altamente profissional. A nossa câmera exclusiva mostrando a reunião de jogadores do Flamengo neste momento que antecede a disputa por pênaltis. Um momento que marca a vida dos jogadores, a vida de milhões e milhões de torcedores nestes 130 anos de história construída por esse clube tão popular. Esse clube que é uma paixão de tantos, de tanta gente, do asfalto, do morro. O Flamengo de 40 milhões de torcedores, na expectativa da disputa por pênaltis. Goleiro Safonov ali recebendo as últimas orientações. Torcedores do Flamengo reunidos em todos os pontos do Brasil, em Pilares, no Grande Rio. Aquela saudação especial, aquela energia única. Chegou o momento, meus amigos, chegou o momento. Nico de la Cruz vai ser o primeiro. Os goleiros têm suas histórias nesses clubes. O Rossi, herói na Libertadores. Hoje um jogo bem inconstante. No último lance que a bola foi na direção do gol, ele fez uma grande defesa. Safonov, contratado para ser um provável substituto do gigante Donnarumma, que foi até ontem escolhido o goleiro do ano pela FIFA. As comissões técnicas estão reunidas. O Felipe Luiz com essa reação, com as mãos nos joelhos. E o uruguaio Nico de la Cruz é o primeiro a fazer a cobrança. A série de 5 para abrir a disputa por pênaltis. É agora, torcedor rubro-negro. É agora. Uma disputa de pênaltis, separando o Flamengo da sua segunda estrela. Nico de la Cruz. É a primeira cobrança. Safonov está lá no meio do gol. Nico de la Cruz. Gol do Flamengo. Ô Luiz, eu pessoalmente, né, quando vai para esse tipo de disputa, você coloca uma pressão muito grande no adversário quando você sai na frente, né, porque coloca a obrigação de você fazer o gol para poder empatar essa disputa. E firme, convicto na batida o de la Cruz. A primeira cobrança do Paris. Vitinha, bola de segurança. Que duelo, meus amigos. Vitinha e Rossi. Secou a bola o Vitinha. Rossi tá lá, na expectativa de escrever talvez o capítulo mais importante da sua carreira. Toda a expectativa dos dois técnicos. Vitinha, Augustin Rossi no meio do gol, com as mãos de milhões de torcedores do Brasil inteiro. Vitinha, gol do Paris. Impecável. A torcida do Paris está ali atrás daquele gol. E o Vitinho agora apontando lá para o Safonov. Indefensável. Especialista, né, Luiz? Especialista. Que jogador, né? Geração portuguesa que vai para a Copa do Mundo com um time poderoso. Saul é agora o cobrador.
Que responsabilidade, né, Saul? Tem que assumir mesmo. Olha a expressão do Safonov. O espanhol Saúl Ñíguez. Canhoto. Felipe Luiz. Amigos desde o Atlético de Madrid. Autorizado Saúl. Vai pra bola. Partiu Saúl. Bateu. Safonov. Defendeu. A expressão do Saúl diz tudo. E o Safonov na expectativa de ser o goleiro, de ser o substituto do Donnarumma. Saltou para o canto direito, manteve um dos pés sobre a linha. A batida, né, meia altura, que todo goleiro gosta, né? Quando não é muito angulada, se adivinhar o canto, consegue chegar. Lá vai o Dembélé. Melhor jogador do planeta na temporada. Pela FIFA. Pela bola de ouro. Rossi no meio do gol. Autorizado. Partiu Dembélé. Pra fora. Ele errou tudo hoje. Tudo. Pra fora Dembélé. Trocou de perna pra bater também, né? Isolou. Mandou muito longe, mas mandou muito longe. Mandou lá na Serra da Saudade, em Minas Gerais, na menor cidade do Brasil. Parada, ligada na Globo. A reação do torcedor. Terceira cobrança do Flamengo agora com o Pedro. Estranho, né? O Dembélé tudo bem, é ambidestro, né? Mas a gente normalmente vê ele usar muito mais a perna esquerda. Pedro para cobrança. Safonov no meio do gol. O artilheiro referência do futebol brasileiro. Autorizado Pedro. Pé direito Pedro. Safonov defendeu. Estão reclamando que ele saiu antes. Então o Pedro mesmo. e o Rossi. O Pedro e o Rossi que está quase na linha. E aí tem revisão. Tem. Vamos ver de novo? Então vamos. Safonov, Pedro, Safonov, Pedro. Saiu. Não Saiu sei. antes. Não sei. Vamos ter que esperar o árbitro de vir. Porque sabe por quê? Tem o calcanhar do pé dele direito. do pé direito, né? Vamos ver o que o juiz vai decidir. Ele está esperando o árbitro de vídeo. Olha a expressão do Pedro. Gente, que tensão. Acho que ele saiu, hein? Acho que o Safonov saiu. O Pedro, quando foi tocar na bola, ele já tinha levantado a ponta do pé direito. Gente, que tensão. Não valeu. Não valeu. Ele tirou mesmo os pés. Ou ele deu gol? Não, ele deu gol. Não, deu gol? Não, deu defesa, né? Valeu. Pô, ele fez assim, né? Com Ele os dois. fez assim, é. Olha lá, gente. Que Olha lá. movimento. Bom, enfim. Então o Pedro, defesa de Safonov, segundo pênalti desperdiçado pelo Flamengo. E agora vai o Nuno. Se não for o melhor do Paris no jogo, foi um dos. Muita atenção, muita atenção. Rossi. Nuno Mendes. Canhoto. Aí o português para cobrança. Nuno Mendes autorizado. Partiu Nuno, bateu e é gol do Paris. A torcida parisiense explode atrás do gol. Na verdade, não deu tempo da gente falar, mas o Pedro não bateu bem, não foi tão no canto, né? Não, o goleiro esperou. Quando ele dá a paradinha, ele não vai para nenhum dos lados, né, Luiz? Ele fica esperando, tanto que ele até escorrega, né, na hora que o Pedro vai bater na bola. Bom, Léo Pereira, que responsa, hein? Toda a expectativa da torcida rubro-negra aqui no Brasil inteiro. Léo Pereira precisa converter. Safonov está lá no meio do gol. Autorizado Léo Pereira. Vai para a batida de pé esquerdo para manter o Flamengo vivo na disputa. Léo Pereira, Safonov no meio do gol. Terceira defesa do russo. E agora o Paris já tem o primeiro match point. O goleiro ficou em todas, o Safonov, né? Inteligente. Segurou a todo momento. E também faz a defesa até com facilidade no Léo Pereira, né? Bateu firme, mas no meio do gol. Marcou lá, agora vai lá, Roger. Bom, agora o Flamengo precisa de qualquer jeito que
O Barcola não converta. Se o Barcola fizer, o Paris é o campeão mundial. Autorizado, o Barcola bateu. Rossi defendeu. Rossi mantém o Flamengo vivo. Calando a torcida parisiense. Mão esquerda espalmada e defende Rossi. Grande defesa. Ele estava passando da bola. Ele busca com o braço esquerdo, voltando, né? Espalma. Com a mão espalmada, toca nela para defender. Coloca o Flamengo ainda com possibilidades, né? Tem que converter e o PSG perder. É isso aí. Luiz Araújo tem que converter. Autorizada a cobrança do Luiz Araújo. Safonão pegou 3, gente. E o Luiz Araújo vai para a cobrança. Autorizado, bateu. Safonov defende. E o Paris é campeão mundial de 2025. E tem um herói russo que se chama Safonov. 4 pênaltis defendidos. O Paris faz a festa em Doha. O Paris comemora o seu goleiro. E essa paixão de pai para filho, retratada nessa imagem, com o menino com a camisa rubro-negra, sendo consolado pelo pai. E do outro lado a torcida parisiense comemorando. O título de campeão mundial chegou para o Paris. E o Flamengo, que construiu uma reação incrível, empatou o jogo, levou para a prorrogação, depois para os pênaltis, cai diante do Paris nessa vitória. Mas cai de pé, né? Por 3-1, é isso, pode dizer isso. Caiu, grande, mas caiu de pé, né? Grande como tem que ser. Exatamente, né? Jogos desse tipo aí você tem que levar em consideração durante os 120 minutos que foram jogados, né? Sabendo que do outro lado você tem uma seleção europeia, com jogadores que todos pertencem às suas seleções dos seus países. O Flamengo fez um grande jogo, né? E tomara que não crucifiquem os jogadores que perderam. Foram 4 jogadores que perderam pênalti do Flamengo hoje. O Saúl, que fez uma grande partida. Léo Pereira jogou demais os 120 minutos, né? Pedro entrou bem no jogo, dando uma nova configuração ao Flamengo, né? O próprio Luiz Araújo entrando, fazendo um papel tático importante de uma recomposição para tentar suportar a pressão do Paris nesse final de jogo. O Flamengo jogou muita bola, encarou de igual para igual. Grandes personagens na partida. E aí nos pênaltis realmente bateram mal, mas não é para sacrificar ninguém. Eu acho que o torcedor tem que ter orgulho desses caras que fizeram um grande jogo e representaram de maneira com muita honra a camisa do Flamengo nessa grande final, Luiz. Muito bem, os jogadores se cumprimentam, evidentemente, né? O respeito que os jogadores têm entre si.